Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, sábado, 5 de novembro de 2022. Eu vou fazer mais um áudio hoje, sempre com a intenção de trazer algumas orientações, algumas informações, um alento para a alma de cada um de vocês, porque vemos como cada dia que passa as coisas estão se apressando. Sim, se passam porque nesta pressa do tempo, tudo vai se finalizar muito mais rápido do que você possa imaginar. Agora é a reta final, como sempre dizemos, e na reta final o tempo ele se esgota, né? Há muito tempo você vem falando, esse muito tempo também não é muito tempo assim, mas há alguns anos, né? 7, 8 anos, 10 anos, tudo que está vindo de informação ela converge sempre para um ponto, o final de um tempo, o final de um ciclo, o início de uma nova era. E é assim que tem que ser, porque os mundos evoluem, o planeta Terra não deixa de ser também um mundo em evolução, a humanidade que está aqui também está evoluindo junto com o planeta, e aqueles que não conseguem fazer o seu processo aqui, terão que fazer em outra escola, porque se tudo é aprendizado, todos estão aqui aprendendo lições. Como que o processo está terminando agora, cria-se um certo caos, porque é a mudança final. Na verdade, o caos ele não é ruim, o caos ele é bom, porque o caos é a prova de que a mudança está acontecendo. Não há como fazer uma mudança sem surgir o caos. Seja uma mudança de uma casa, mudança de emprego, mudança de relacionamento, mudança de cidade. A mudança de um curso, de uma escola, a mudança também de consciência. A mudança da consciência coletiva, ela gera um caos generalizado, pois todos os humanos estão nesta forma de consciência, encarnados, passando pela transição agora, ao mesmo tempo, embora cada um dentro da sua condição de entendimento, dentro do seu conhecimento conquistado. Então o caos lá fora, ele realmente ele se mostra, mas o caos que está lá fora, ele está também dentro de cada um de nós. Eu vejo lá fora o que eu tenho dentro de mim. Não há outra forma de entender as coisas. Como é que você entenderia o teu grau de consciência, o teu estado evolutivo, se você não tivesse um comparativo externo onde você possa espelhar aquilo que não dá para ver com os olhos, não dá para ouvir com os ouvidos, pois é uma consciência. Então a consciência se materializa, tanto individual quanto coletivamente. Para que toda essa mudança, para que toda essa transição e a ascensão dessas almas que agora têm a oportunidade de fazer, ela se dá através de instrumentos divinos. Então hoje nós vamos dar o título para esse áudio: Os instrumentos do divino. Talvez poderia ser dado qualquer outro título, mas eu achei melhor esse, que fica mais adequado.
Quais os instrumentos do divino, do Criador? Quais os instrumentos que ele se utiliza para nos orientar? Lembrando sempre que nós estamos aqui numa consciência envolta aos véus e nós não sabemos nem quem nós somos, né? Viemos, sim, de uma versão nossa mais elevada, nós desfragmentamos, viemos para um planeta inferior, onde existe o véu do esquecimento, onde existe pouca luz, enfim, viemos experienciar, sim, já falei isso tantas vezes. E se nós viemos aqui experienciar exatamente essa dualidade, essa obscuridade, criar na escuridão sendo um fragmento de luz. Agora nós precisamos de alguns instrumentos para que a gente possa compreender as coisas, porque aprender lições sem compreender o porquê, para que serve, né? Também não sei qual é o sentido disso tudo. Então nós estamos aprendendo as lições, aprendemos, né, durante todos esses milênios, ao longo das centenas de encarnações. E agora nós vamos começar a colocar essas experiências, né, em prática, sim, porque temos que compreendê-las para que serve. Algumas pessoas já disseram, escreveram, que a era do material, né, a era do homem material finalizou. Agora começa a era do homem espiritual. Se nós sempre vivemos apegados a coisas materiais, não é fácil agora se soltar, né? Desprender-se dessas coisas materiais. E a gente, preso nesse apego, tem dificuldades de dar os passos adiante. Então tudo é difícil, porque como a gente vai deixar para trás algo que sempre foi importante? São as crenças, são os costumes, são as facilidades que a gente tinha antes, e a gente acredita que elas ainda precisarão daqui para frente. Claro que tem um tempo de transição e as coisas não podem ser jogadas fora de uma hora para outra. Nós temos que fazer isso gradativamente, mas temos que estar preparados para essas mudanças. Senão, corremos o risco de perder até a oportunidade, né? Porque o vigiar e orar continua. Prestar atenção. Nós precisamos limpar os nossos porões, como já foi dito, curar a ancestralidade, limpar as gavetas dessa classe escolar que a gente viveu durante todos esses milênios. Porque agora é hora de passar para uma outra escola de nível superior e a gente precisa deixar para trás aquilo que não serve mais. A nossa consciência, ela ainda está se adaptando às novas versões, mas a nossa mente, ela tem um conhecimento de acordo com aquilo que a gente viveu, presenciou, aquilo que a gente entende. E isso está sendo um problema, porque todos acham que estão certos. Dentro dos seus conceitos, todos acreditam fielmente que estão com a razão. E é verdade de certa forma, porque cada um tem dentro de si um entendimento.
Eu gosto de comparar com uma escada, porque fica mais fácil para entender. Você sobe uma escada, você sobe degrau por degrau. Então cada um agora está num determinado degrau dessa longa escada da vida. E aquele degrau que você chegou, você está lá. Cada degrau ele tem uma frequência, uma vibração, ele tem uma energia, ele tem um colorido diferente, ele tem um formato diferente. E aquele que está no degrau que está, vai dizer que sim, que aquele degrau é assim, vai descrever ele perfeitamente, porque ele está lá, mas ele não é igual aos outros. E os outros vão descrever o degrau dele da mesma forma como é de fato, então é diferente daquele um. Aí começa a criar-se a discussão. Quanta discussão nós vemos hoje? Qualquer assunto. Cada um descreve o seu degrau e quer que os outros aceitem que todos são iguais ao dele. Não é verdade. Às vezes nós temos dificuldades de escolher um tema para escrever, para falar aqui, porque a gente não tem mais muito o que dizer, porque é um assunto que precisaria ser dito para instruir as pessoas, para elas poderem compreender de fato a vida, vira uma discussão interminável. Então, o objetivo que era esclarecer se perde em função da discussão que se cria e da energia que começa a se movimentar ali, que é uma energia negativa, que é a energia da competição, a energia do desamor, porque se eu não falo algo que vai agradar uma pessoa, ela fica incomodada. A mensagem ela tem que ser séria, verdadeira, não importa se vai agradar ou desagradar alguém. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu vi alguns comentários, alguns textos que eu escrevi de pessoas que diziam assim: "Ah, eu te seguia, mas agora não vou te seguir mais porque não, não escrevi o que ela queria que eu escrevesse, pronto, né?" Bom, eu sempre digo assim: eu não sei quantos seguidores eu tenho, que nem sei onde é que eu vejo isso. Eu não tenho páginas no YouTube, não tenho outras coisas, só tenho o Facebook mesmo, né? É lá que eu coloco o trabalho para as pessoas que querem aproveitar. Se eu tenho 10, se eu tenho 50 mil ou 200 mil, isso não importa. O que que eu ganho com isso? Mais serviço. Quanto mais gente lá, mais trabalho eu tenho de ler comentários, responder, orientar. Isso é tudo gratuito, não ganho um centavo. Por que que eu tenho que me estressar se alguém vai deixar de me seguir ou não? Não faz a mínima diferença. Eu fico feliz quando alguém diz: "Olha, serviu, me ajudou. Consegui evoluir um pouquinho com o ensinamento que eu aprendi ali". Isso sim é bom. Fora disso, eu realmente não tenho nenhum interesse. Eu vim para salvar a minha alma nesta última encarnação, na dualidade da Terra. Eu sei que eu não teria outra oportunidade se não fosse essa. Eu sei que muitos de vocês, aliás, eu diria todos vocês, também têm a oportunidade extra, né, de salvar a alma agora. Quem está encarnado veio para finalizar.
o aprendizado, senão não estaria encarnado. Ah, mas o fulano lá tem uma missão. Sim, a missão ajuda a desenvolver as últimas lições, aprender as últimas lições, resgatar os últimos débitos, né, para zerar essa conta. Mas junto com a missão tem também o aprendizado final. Senão a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Nós estamos aqui para finalizar essa caminhada, que é muito longa. Centenas de milhares de anos também, ou mais, sei lá quantos anos, porque ninguém sabe quanto, né? Eu vim para salvar a minha alma. Este é o único objetivo de eu estar aqui. Fazer o bem, a caridade, instruir as pessoas, fazer a minha missão de alma também é importante, é um complemento, me ajuda a encurtar o ponto A do ponto B, que é o trajeto que eu tenho que concluir nesta caminhada desta encarnação atual. Todo bem que se faz a alguém retorna para a gente, assim como todo mal que se faz para alguém retorna para a gente. Eu sempre coloco nos textos e falo nos áudios também, para que todos fiquem cientes disso. O que sai de você volta para você porque é teu. Se você enviou amor, você vai receber amor. Se você enviou ódio, você vai receber ódio. Mas isso é tão certo que não é preciso nem discutir. Nós somos criadores de nós mesmos, construtores de nós mesmos, como eu já disse, arquitetos de nós mesmos. O próprio corpo que nós temos hoje, a vida que nós levamos hoje, ela foi construída, arquitetada, é o resultado das vidas passadas. Olha que coisa impressionante isso. Porque a vida é uma só, separada em múltiplas encarnações. Quem forma o corpo físico é o corpo do espírito, que é aquilo que é imortal. Ele vai criar um corpo, inclusive se ele precisa passar por uma situação de ter um membro amputado, ou ter uma doença, ou vir aleijado para essa encarnação, o perispírito vai formar aquele corpo. Exatamente como deve ser, sujeito a certas doenças, ou então com defeitos. Inclusive a beleza, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se tem tendência a engordar ou não, se tem cabelo loiro, castanho, se tem olhos azuis, olhos escuros, enfim. Tudo está naquela vibração do perispírito, o corpo da alma. Como a gente sempre diz, é um encaixe perfeito, né? Então agora nós estamos, de fato, partindo para um tempo final. E a colheita, a colheita. Quando se fala em ceifadores, nós falamos não do mal que se abate sobre a terra, como muitos imaginam. Eu acho interessante como as pessoas aprenderam, aliás, foi ensinado, né? A gente aprende o que é ensinado e depois para desfazer essa crença não é fácil. Assim como ensinaram que tinha que ter medo do apocalipse, que era o fim do mundo, sim, é o fim de um tempo. Mas antes do fim do tempo viria o apocalipse, são as revelações daquilo que estava oculto. O apocalipse é muito bem-vindo. Graças ao apocalipse nós vamos mudar. Vamos conhecer a verdade. A verdade é revelada. E agora está todo mundo se revelando. Vamos conhecer exatamente como as pessoas são. Aquela que estava lá quietinha, que estava lá num cantinho, parecia bonzinha, boazinha, amorosa, vai se revelar um verdadeiro crápula.
E aquelas às vezes que a gente achava que era muito mal, que era uma pessoa maldosa, carancuda, que não tinha amizade, que era uma pessoa que não, é antissocial, vai ver que era um grande benfeitor que estava ali justamente para segurar as pontas, como se diz, né? Porque tudo é energia e muita gente está perto de algo, de alguém, só para ancorar a energia, porque vou te dizer uma coisa, se não tivesse esses ancoradores de energia, eu não sei que fim nós teríamos nessa humanidade, que não é fácil. Mas temos aqueles ancoradores, como aqueles postes na rua, né, que de noite iluminam toda a cidade. Se não fossem eles, a cidade estaria às escuras, todas as noites. Então cada um tem uma função e nós vamos, aos poucos, vamos ver e fazer análise desse teatro da vida, como eu já disse antes, numa outra, não sei se foi um áudio, se foi um texto, mas nós vamos ver as nossas próprias atuações dentro desse teatro. Cada vida, um personagem, e os outros também, principalmente aqueles que estão agora, né? Vai ser uma festa, mas até lá nós vamos ainda ter muita encrenca, porque as pessoas não compreendem, não aceitam certas coisas e discutem por qualquer coisa. Hoje não há mais debate, hoje há discussão. Infelizmente é assim. Então, a gente precisa ter cuidado até como passar informações, porque nós não temos interesse em discussões. A única missão que realmente me cabe é o esclarecimento, como eu sempre coloco. Mas eu esclareço para quem quer. Quem não quer, fique à vontade, né? Como eu disse antes, eu não preciso de número de seguidores, porque isso não me rende absolutamente nada. O que me rende é o trabalho que eu faço. Se eu faço o bem, eu vou ter o meu mérito. E esse é o objetivo. Eu vim para salvar a mim mesmo. Não tenho obrigação de salvar ninguém, como você também não tem. Aliás, nós não temos nem o direito de fazer isso, porque o direito da escolha é sempre de cada um. E se o outro quer fazer a escolha do descaminho, é um direito dele, ele precisa aprender lições. Naquele descaminho tem lições. Então a colheita agora está pronta. Falamos do ceifador quando veio a pandemia, depois veio outros também que ninguém deu bola, mas vieram, e agora tem esse da agora, que todo mundo está vendo. O ceifador vai colher os últimos grãozinhos. Ele não vai perder nenhum grão bom. Aquele que tá bom, ele vai tirar da palha, mas nem que seja da força, como se diz, né? Eu não sei se alguém de vocês ainda tem dúvida como se colhe. Hoje tem máquinas que colhem tudo, mas não é assim na maciota, como dizia antigamente os avós, né? É na base da força, sim. Se mesmo uma máquina vai colher lá ó, milho, trigo, soja, café, laranja, é tudo no sacudidão. É tudo na força, tem que bater aquela coisa para cair o grão, né? Cair a semente. Então, às vezes sobra ainda. Então, o ceifador, ele é a última colheita agora, as últimas colheitas, ele precisa realmente passar aí várias vezes até terminar, né? De colher tudo que tem de bom. Aí depois sobra então aquilo que vai ser decompor, né? É a matéria orgânica, como a palha. Antigamente se dizia que queimava, mas agora a gente sabe que nem queimar não se queima, porque tem que aproveitar até o adubo, né? Então vamos dizer que vai se decompor. E assim são também as pessoas
Aquela que não evoluir vai se decompor porque é carbono, vai desaparecer, vai embora, vai para outro planeta. Aquele que vai ficar na nova Terra vai ter um corpo cristalino, que não vai mais adoecer, não vai envelhecer, não vai morrer mais, né? Porque é outra frequência, é outra energia. Então, voltando ao título desse texto, os instrumentos do divino, tudo que acontece são instrumentos que são disponibilizados pelo divino, pelo Criador, para que nós possamos nos melhorar. São oportunidades. Se a gente compreender isso, nós vamos ver que todos os dias nós estamos tendo oportunidades. E qual é a oportunidade que mais está sendo oferecida agora, ultimamente, nesses últimos 3, 4 anos? É só prestar atenção. O que está acontecendo? Tudo para colocar as pessoas num eixo. Ver quem está pronto. Quais são os eixos da ascensão, os pilares, né? Já falei várias vezes. Amor, compaixão e respeito. Olha, eu lamento muito, mas se faltar um desses 3 pilares, a obra não fica de pé, ela cai. Sem tripé, nada fica em pé. A estrutura precisa de um tripé. Senão ela cai, com qualquer empurrãozinho cai, né? Agora 3 bases, não cai. Não cai mesmo. Porque um segura o outro. Mas tem que ter os 3. Tá faltando tripé para muita gente. Por isso que quando nós falamos que apenas 1/3 vai ascensionar, já teve discussão até nisso. Por que não? Porque Deus não é justo, porque isso, porque aquilo. Deus é justo. Deus deu oportunidade. Se aquele que aproveitou, aproveitou e outro não aproveitou, por que ele vai dizer no final todo mundo passa e aquele que fez o esforço, aquele que fez por merecer será o único condenado? Porque não vale nada? Aonde estaria a justiça divina nisso? Então, sim, nós estamos vendo. E olha, te digo uma coisa, com toda a sinceridade. Hoje, eu acho que não tem 20% ainda. E nós vamos chegar a 35%, vamos supor, né? 1/3, 33, 34, 35, tá? 1/3 é uma média razoável, não é uma coisa exata, né? Não existe essa matemática, mas aproximadamente. Às vezes a gente olha ao redor e vê que não tem realmente nem metade desse 1/3, mas vai ter 1/3. Tem coisas ainda que vai acontecer, que vai fazer as pessoas se enquadrarem nas novas vibrações, né? Por isso certas situações acontecem, para que as pessoas possam realmente melhorar. É claro que nós não podemos calar perante as injustiças, mas se manifestar, não calar, existe uma maneira, que seria a maneira respeitosa. Quando Cristo enfrentou os poderosos na sinagoga, ele não foi lá ofender os poderosos, mas ele foi lá se impor. Não concordo com isso. Tudo bem, depois mataram ele também, segundo as histórias, porque a gente nem sabe a verdadeira história, ainda vai vir para nós mais adiante. Mas
pelo menos dentro daquilo que você conhece, né? Mataram aquele que era o inocente, né? Aquele que era o bom. Porque assim, o mal não gosta do bem. Mas o bem não precisa odiar o mal, porque o mal é um instrumento divino para que a gente possa aprender. Senão ele não seria permitido. Por que que Deus permitiu esses maus na terra? Porque esses maus, primeiro, porque são também filhos do divino. Se perderam. E através da bondade dos bons, eles vão ser contaminados com o tempo, eles vão sentir aquela vibração e em um determinado momento eles resolvem voltar. É um instrumento também do divino trazer de volta esses maus. Mas também ele está ali como instrumento para fazer com que a gente possa compreender o que não se deve fazer. Não estamos numa escola de dualidade? Aprender um lado A e o lado B? O mal não se deve praticar, mas para saber que não se deve, a gente precisa experienciar ele antes para saber a diferença. E nós já experienciamos, por isso não aceitamos agora. Mas precisamos olhar com compaixão aquele que faz o mal, porque ele ainda terá um longo caminho de redenção pela frente, que vai ser de choro e de ranger de dentes, como diz a parábola. Eu não queria estar no lugar de algumas pessoas, não só aqueles que estão no comando do mal, mas é aqueles também que estão aqui do nosso lado, dentro da mesma família, que compactua com o mal. Porque tudo é frequência, se aquele um compactua com o mal, não é porque ele não está fazendo mal como o outro, mas ele não está fazendo porque não tem oportunidade. Mas ele tem a mesma frequência, o mesmo estágio de consciência. Esse que é o problema. Quem compactua com a maldade, mesmo não praticando, está na mesma frequência, está no mesmo andar, no mesmo degrau da escada. Senão ele não compactuava, ele não se sentia afinado, não estaria em sintonia, em vibração, na frequência. Mas isso agora também faz parte da separação do joio e do trigo, que já foi separado, na verdade. Agora nós vamos ver quem é joio e quem é trigo, mas o trigo e o joio já foram separados, sim, terminou, uns 4, 5 anos já. Não está mais sendo separado o trigo e o joio. Agora nós estamos vendo o caminhão que leva o joio e o caminhão que leva o trigo. Duas estradas diferentes. Um para um lado, outro para o outro, porque a Terra vai fazer o final da sua transição já nos próximos anos. Agora termina, vai realmente finalizar, os principais eventos vão ocorrer e a Terra vai se livrar definitivamente daquilo que a gente conhece como o mal, dor, sofrimento, tudo aquilo que não é bom, porque a Terra é o jardim do Éden. Este sempre foi o plano divino para a Terra. Então vamos nos organizar, vamos nos preparar, vamos meditar, vamos orar, vamos nos posicionar amorosamente. Não precisamos aceitar nada que seja fora dos nossos conceitos. Mesmo aquele que não está certo, ele precisa se alinhar com aquilo que ele é. Por isso nós não podemos convencer mais ninguém. Você não será convencido e nem o outro vai ser convencido por você, porque as consciências estão no ponto que deveria estar. Senão não terminaria o velho ciclo. Continuaria ainda muitos séculos, muitos milênios. Agora chegou o ponto, está todo mundo pronto. Pronto para quê?
pronto naquilo que deve estar, naquilo que aprendeu, naquilo que se transformou. Nem mais nem menos. Eu estou no ponto que eu estou, você está no ponto que você está. Isso é o ponto, como se diz, né? É tudo. Não tem como ser diferente e não tem como mudar esse patamar. Ninguém muda ninguém. É só uma questão de tempo para que cada um se convença disso. Só isso. Mas mais nada. Você só precisa se convencer que você está no teu lugar, exatamente aonde você chegou ao longo do caminhar. Mas tem que olhar ao redor e não confrontar nada e ninguém, porque cada um trilhou seu caminho respeitosamente. Vamos honrar a escolha de cada um. Claro, sempre, como se diz, não devemos compactuar com a opressão, com o maligno. É outra coisa, vamos colocar bem definido aqui. Compactuar é se colocar na mesma frequência. Vamos ver as diferenças, vamos ver a posição de cada um, vamos ver a consciência, que nós vamos ver isso mais adiante, claramente, vamos ler até os pensamentos das pessoas, né? Mas vamos ter compaixão. Vamos ter compaixão por aquele que ainda precisa trilhar muita estrada. E acima de tudo, vamos amar. Amar porque o amor é tudo o que há. Ou existe amor ou não existe amor. As pessoas dizem, mas o ódio é o contrário do amor. Não. O ódio é a ausência do amor. Não é ao contrário, não existe nada contrário ao amor. Existe a ausência. A ausência. Então, se há amor, se há compaixão, se há respeito, você tem feito o final do trajeto. Tem aproveitado realmente todos os instrumentos do divino e está ciente de que você finalizou a grande obra da tua caminhada aqui nesse planeta. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.